Como brasileiro, a gente está acostumado a estar andando por uma rua e nos deparamos com várias agências bancárias dos mais diferentes bancos e cooperativas que temos no Brasil. Parece que cada uma delas está tentando escolher uma cor da paleta de cores Pantone que ainda não foi utilizada. É bem fácil nomear esses bancos comerciais, porém tem um banco, entre aspas, que a gente não vê agência nenhuma, mas escuta sempre muita notícia, novidade e às vezes algumas críticas, que é o BNDES. Neste episódio, eu, Gabriel Falck, quero te contar tudo sobre a função, o papel e a importância do BNDES para nossa economia a partir de agora, nesse episódio do Plano Real. Para entender o papel do BNDES no Brasil de hoje, a gente precisa voltar no tempo, lá para a década de 1950. O país estava começando a se industrializar, mas enfrentava um problema sério: faltava capital de longo prazo. Os bancos tradicionais ofereciam crédito de curto prazo que não servia para financiar grandes obras de infraestrutura, modernização da indústria ou expansão de setores estratégicos. Foi nesse contexto que, em 1952, o então presidente Getúlio Vargas criou o BNDE, na época sem o S de social, com a missão clara de financiar o desenvolvimento econômico do Brasil. O foco era bem pragmático: viabilizar estrada, energia elétrica, portos, siderúrgicas, refinarias, enfim, toda a base que um país precisava construir para sair de uma economia agrária e caminhar rumo à industrialização. E sim, se você estudou formação econômica do Brasil, você sabe que o processo industrial nosso começou antes de 1950, mas pega leve, é só para facilitar o episódio, combinado? Um exemplo concreto dessa época foi o apoio à Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A CSN era estratégica para o Brasil porque produzia aço, um insumo essencial para a construção civil, infraestrutura e indústria pesada. O BNDE ajudou a financiar a modernização e a expansão da planta, permitindo que o país reduzisse a dependência da importação de aço e fortalecesse sua indústria nacional. Isso era o desenvolvimento econômico ganhando corpo, financiado com dinheiro público, planejado com visão de futuro. Em 1982, o nome mudou. O S de social foi adicionando, transformando o BNDE em BNDES. Essa mudança refletiu uma ampliação do papel do banco, que passou a incluir também o financiamento de projetos voltados ao desenvolvimento social, combatendo as desigualdades regionais, apoio a micro e pequenas empresas e o fortalecimento da inovação e da sustentabilidade. Não esquece que o foco do BNDES é financiamento de longo prazo, principalmente para projetos que não consigam promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil. Na prática, isso significa que o banco atua como um grande financiador de investimentos produtivos. Ele oferece crédito com prazos longos, juros mais baixos do que o mercado costuma praticar e carência para começar a pagar. E tudo isso voltado para setores estratégicos como infraestrutura, inovação, meio ambiente, educação, saúde, energia e apoio a pequenas e médias empresas. Esses financiamentos podem acontecer de duas formas. A primeira é a forma direta, quando o próprio BNDES analisa e concede o crédito, que acontece geralmente em projetos maiores com valores acima de 20 milhões de reais. A segunda é a forma indireta, quando o financiamento é feito através de um banco parceiro, como o Banco do Brasil, Bradesco ou cooperativas de crédito. Nesse caso, o recurso vem do BNDES, mas quem opera a linha e analisa o crédito é o agente financeiro credenciado. Uma das linhas mais conhecidas é o BNDES Finame, que financia a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos de produção nacional. Também há linhas voltadas para inovação, sustentabilidade, digitalização de empresas, exportação e até para o setor público, como estados e municípios que querem investir em obras e melhorias de infraestrutura. Empresas de todos os portes, desde microempreendedores até grandes corporações, podem acessar as linhas de financiamento do BNDES, desde que estejam legalmente constituídas no Brasil e atendam aos critérios estabelecidos para cada programa. O banco também apoia projetos de entidades públicas e organizações sem fins lucrativos que promovam o desenvolvimento social. Agora você pode estar se perguntando,
de onde que vem o dinheiro do BNDES para tudo isso? Olha, grande parte dos recursos do banco historicamente vem do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é abastecido com contribuições sobre a folha de pagamento das empresas. O banco também capta recursos do mercado financeiro e, mais recentemente, passou a operar com fundos temáticos, como o Fundo Clima, criado para financiar projetos de transição energética e proteção ambiental. Tentando trazer aqui alguns números, em 31 de março de 2025, o saldo de recursos lá no FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, no sistema BNDES, era de 450 bilhões 700 milhões de reais. No começo do episódio, eu dei um exemplo do financiamento da CSN, mas a gente pode seguir com mais exemplos. O BNDES tem um histórico de apoio a projetos significativos no Brasil. Por exemplo, ele financiou a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo. Mais recentemente, ele também aprovou uma linha de crédito de 100 milhões de reais para a startup Mombac, focada em reflorestamento na Amazônia, como parte de um fundo climático de 10 bilhões de reais lançados em 2023. O BNDES desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil, oferecendo financiamento para projetos que impulsionam o crescimento sustentável. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém tô sempre falando sobre o mercado financeiro e meios de pagamento lá no meu LinkedIn. Só procurar por Gabriel Falck e mandar uma DM. Se curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. A edição desse podcast foi feita por Randy Maldonado. Número de contato na descrição do episódio.